Olá, um bom dia a vocês. Começa agora mais um Visita na Record e hoje vamos falar do setor de farmácia e manipulação. Segmento que teve um crescimento de 60% nos últimos 5 anos aqui no Pará. Quem conversa com a gente a respeito deste assunto é o Alexandre Macedo, diretor executivo da Vicofarma. E também vamos falar sobre cooperativismo, que também é destaque no programa deste domingo. O setor vem ganhando destaque no país afora e para saber mais, a gente também vai conversar com o Cleomar Abreu, diretor executivo do Sicredi, que atua no estado por meio de 5 cooperativas. O Visita na Record já está no ar. A busca por tratamento individualizado só cresce no nosso país. Segundo os últimos dados do setor, aproximadamente já em torno de 9.000 estabelecimentos já existem em todo o país, mostrando a importância deste setor para a população. E para a gente falar mais sobre este assunto, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o Alexandre Macedo, que é diretor executivo da Vicofarma, Farmácia e Manipulação. Alexandre, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Record. Bom dia, Amanda. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Então, a gente está falando realmente de uma busca também de um produto, um serviço de qualidade. A gente fala mais em serviço, né, quando a gente pensa em manipulação. Então, conta pra gente como é que tem sido esse boom hoje que vocês enfrentam, dessa procura cada vez mais crescente de pacientes confiando no serviço que vocês oferecem. E isso não só aqui no Pará, mas também em todo o país, né? É o que a gente vem observando, Alexandre? Sim, Amanda. A gente vem observando esse crescimento enorme no Brasil inteiro de busca por um tratamento individualizado. Então, o que a gente observa é que as pessoas cada vez mais estão buscando tratamento individualizado, né? Nós somos diferentes uns dos outros, então o nosso suplemento, o nosso medicamento tem que ser diferente também. Muita gente até às vezes confunde, acredita que farmácia que faz manipulado é sinônimo de só fitoterápicos, e não é bem isso. Queria que você explicasse hoje um pouquinho desse leque de produtos que vocês oferecem. Sim, nós não manipulamos só fitoterápicos, né? Nós manipulamos suplementação, nutracêuticos, nós manipulamos antibióticos, hormônios. Então, a quantidade de suplementos e de medicamentos que nós fazemos hoje é muito grande. Então, não fica restrito apenas aos fitoterápicos, que é algo, talvez, que as farmácias de manipulação sejam mais conhecidas. Mas não é só isso. Inclusive, a gente resgatando daquela época difícil que a gente enfrentou, a época da pandemia, naquela corrida para as farmácias. Como é que foi aquela época e o que aquilo trouxe para vocês hoje, para essa prática do atendimento de vocês, a questão assim, de usar mais a rede social, usar os aplicativos de mensagem para chegar até esse cliente? Nosso segmento não parou durante a pandemia, né? Nós ficamos trabalhando num ritmo extremamente acelerado, né? E eu acho que o que trouxe para a gente de procura e de inovação, acho que foi muito a questão da praticidade. Então, os clientes, naquela época, muitos não podiam sair de casa, né, porque estava proibido. Então, isso trouxe um novo hábito de consumo, que foi você utilizar as redes sociais, o WhatsApp, onde você hoje, com a praticidade dentro de casa, você consegue tirar uma foto e começar o seu processo de compra todo, começar e finalizar todo pelo WhatsApp, por exemplo, né? Então, a automatização de atendimento, então tudo isso, eu acho que, não é que tenha começado, porque não começou lá, mas eu acho que teve um avanço maior. Sim. Nesse período. As pessoas começaram a buscar por isso, né? Sim. O que difere do que a gente consegue encontrar em uma farmácia que faz manipulados de uma farmácia tradicional, por exemplo? Eu acho que a principal diferença é a questão da individualização mesmo, né? Então, você consegue fazer na quantidade que você quer, então você altera a dosagem, você consegue mexer na posologia, você consegue mexer na quantidade, então dificilmente você tem sobra quando você faz um medicamento manipulado. Pode ser um dermocosmético, então você, por exemplo, foi em uma drogaria e queria comprar algum cosmético. E só tem, sei lá, 30 ml, por exemplo, mas você só quer 15.
você não consegue isso na drogaria. Você tem que procurar o padrão que tem lá, né, que é produzido em escala. Então, na manipulação, a gente consegue individualizar. Eu faço na quantidade que você precisa, 10 ml, 15 ml, 30 ou mais. Então, dependendo da sua necessidade. Isso vale tanto para os cosméticos, dermocosméticos, quanto para os outros medicamentos e suplementos que a gente trabalha. Falando agora um pouquinho da história da Vicofarma, eu queria que você falasse quando surge no Brasil a Vico e quando vocês resolvem trazer também esse braço aqui para o estado do Pará. Como é que você percebeu essa necessidade? Olha, a Vicofarma ela tem um pouco mais de 35 anos já no Brasil, né? E aí foi em 2008 que a gente começou as tratativas com os franqueadores lá, né, com os franqueados, para que a gente trouxesse a marca aqui para Belém. Então a gente começou em 2008, não iniciamos a operação em 2008, a gente começou a marca e aí foi a adaptação de ponto, e a gente começou oficialmente a operar em 2009. Então foi quando a gente começou a operação, e aí lá se vão 16 anos já, e que a gente está hoje, né, com 4 unidades, já aqui em Belém, região metropolitana, na verdade. E como é que foi a tua história antes? Você já trabalhava com isso? Como é que você resolve apostar numa farmácia como essa? Olha, a minha história antes não tinha nada a ver com manipulação. Eu trabalhava no setor comercial, uma financeira de um grande banco em São Paulo. E aí foi meio que sem querer. Eu fui pesquisando para minha sócia, tenho uma sócia, e eu fui pesquisando para ela a farmácia de manipulação. E aí quando eu vi, eu já estava dentro do projeto junto com ela. Acabei retornando a Belém. Você é daqui? Sou daqui. Pronto. E aí acabei retornando a Belém em 2008. E aí foi quando a gente começou a operação aqui, né? Que começou a adaptação de ponto e aí que de fato a operação se iniciou em 2009. Que legal, Alexandre. Assim como às vezes a gente chega numa farmácia tradicional optando por um laboratório A ou B, né? O cliente ele já tem isso. Assim também acontece com farmácias que fazem manipulados. Então, qual é a importância de vocês prezarem por essa qualidade e segurança? Olha, Amanda, manipulação é serviço. Então, nós somos um serviço de manipulação de fórmulas. Então, sempre que a gente pede para alguém, que algum profissional, prescritor, indica alguém para fazer um medicamento, uma suplementação manipulada, a gente pede que você vá até um local onde você confia. Perfeito. Como é um serviço, e todo serviço a gente tem que procurar segurança, confiança, resultado. Não, então, não apenas preço, né, Alexandre? Exato. Preço não deve ser, nesse caso, um fator decisivo na hora da escolha da compra de um medicamento manipulado. E sim a confiança que você tem naquele local onde você está indo. Então, vá até um local onde você confie. Né? Apesar do nosso setor, do nosso segmento, é um segmento extremamente seguro. Né? Hoje, como você falou, são aproximadamente 9 mil estabelecimentos muito bem regulados, né, no Brasil inteiro. Mas procure um local onde você confia. Né? Você está entregando a sua receita, o seu suplemento, o seu medicamento. Então, vá até um local onde você, de fato, confia, onde você vai ter resultado, onde você já teve uma boa experiência. Então, diferente de produto, quando a gente vai procurar um serviço, a gente geralmente quer o melhor serviço. A gente até quando pede indicação de algum serviço, pede a indicação de... Me indica alguma coisa que você goste ou confie. Você confia, de fato. Então, procure um local que você confie, que você goste de atendimento, né? Goste de como a seriedade com que as pessoas levam o seu atendimento, que tratam você enquanto cliente dentro daquele estabelecimento. Então, acho que o principal dica na hora de escolha de um estabelecimento é segurança, confiança. Você vai procurar por esses valores nas empresas. Perfeito. Alexandre, agora você comentando comigo, a gente falando aqui de inovação, tecnologia, novidades, me veio também aqui algo que é legal de falar. Às vezes a gente tem, por exemplo, um idoso em casa ou uma criança que não consegue tolerar bem, por exemplo, um tratamento com um comprimido, uma cápsula muito grande para ser ingerida. E a gente consegue, por exemplo, essa mesma apresentação desse medicamento, fazendo manipulado, a gente consegue apresentar para aquela criança em forma de gelatina, de gominha ou em forma de sachê para diluir. Isso também é um diferencial hoje das farmácias de manipulação? Sem dúvida, Amanda. Hoje eu acho que é um dos principais diferenciais que a gente tem no mercado é a questão da adaptação, né? Então a gente de fato consegue se adaptar à necessidade do cliente. Então se eu tenho, por exemplo, é muito comum as pessoas um pouco mais idosas, elas têm dificuldade de engolir cápsula, né? Porque tem medo de sufocar, de ficar engasgado.
Então, geralmente, o que você faz nesse caso? Aí você tem outras opções. Você pode fazer um shake, você pode fazer um xarope, você pode fazer uma goma, você pode fazer um flaconete, você pode fazer... Então, a gente tem um número de possibilidades muito grande frente, às vezes, quando você tem na indústria farmacêutica que você só tem uma apresentação. E diferente do que as pessoas podem estar pensando, a gente não está falando isso só em apresentação de suplementos, mas também de próprios medicamentos, até mesmo antibióticos, por exemplo. Sim, do medicamento também. Então, tudo isso são formas farmacêuticas diferentes que a gente consegue adaptar, né? Então, por exemplo, nas crianças, antibiótico de uso oral tem um gosto, um sabor muito ruim. Então, você pode melhorar o sabor, né? Posso saborizar, por exemplo, pedir morango? Você pode escolher o sabor. Então, geralmente, a gente aconselha até que os nossos técnicos escolham o sabor, porque eles sabem o que fica melhor, né? O que mascara melhor o sabor com determinada substância. Isso sem interferir na eficiência do tratamento? Isso, não interfere em absolutamente nada. É muito mais uma questão de adaptação, né? Você escolher o melhor veículo para aquele determinado medicamento ou suplemento. Até porque quando vocês já apresentam as várias maneiras que aquele medicamento ele pode ser feito, já foram feitos também vários testes antes, né? Então, esse medicamento ele pode ser apresentado da forma líquida, ela pode ser apresentada da forma de diluir. Então, assim, isso já é feito algo que é seguro, né? Alexandre, falando um pouquinho dos desafios de vocês, dos planejamentos da Vicofarma aqui para o nosso estado, hoje você estava me falando, são 4 unidades? Isso, hoje nós temos 4 quatro unidades. Existe essa pretensão aí, esse planejamento de expandir, abrir uma nova unidade de vocês, quem sabe também no interior do Pará, onde a gente tem um público e essa demanda? Sim, temos sim, tá? Já está no nosso planejamento, uma expansão agora já para início em 2026. Então já está tudo planejado e a gente, se Deus quiser, começa essa nova expansão, né? Porque a nossa última unidade a gente abriu em 2023, então é relativamente recente, mas a gente já está se planejando esse ano para que a partir de 2026 a gente volte a expandir novamente. Hoje as unidades de vocês estão aqui localizadas na região metropolitana, mas vocês já conseguem fazer esse atendimento até para outros estados? Sim, então hoje nós temos as 4 unidades na região metropolitana, mas a gente entrega em todo o Brasil. Então a gente atende não só o Pará, como estados vizinhos, enfim, qualquer estado hoje a gente tem logística para entregar em qualquer estado. Então não tem mais uma barreira física, né? A gente consegue entregar em qualquer estado hoje, em qualquer cidade do Brasil. Poxa, Alexandre, que bacana. Então, olha, a gente deseja sucesso a vocês, que vocês possam continuar expandindo, levando a marca de vocês a novos lugares, a mais pessoas, atendendo com excelência, com qualidade, com segurança essas pessoas e, sem dúvida, também com respeito, cada um que procura a Vicofarma. Verdade, Amanda. Muito obrigado. Um excelente dia e uma boa semana. Obrigada, a gente que agradece. Até a próxima visita. Até a próxima. A gente conversou com o Alexandre Macedo, diretor executivo da Vicofarma, Farmácia e Manipulação. A gente faz agora um rápido intervalo e, na volta, vamos também conversar com o Cleomar Abreu, diretor executivo do Sicredi, que atua aqui no Pará por meio de 5 cooperativas. Eu volto já.